Ó, aqui está um exemplo do que seria a construção com hexaedros, ou cubo. Eles têm, então, são 6 lados. Normalmente você vai encontrar na visibilidade o plano de cima, o plano de baixo e 4 paredes em torno, como forma natural. O plano horizontal, ele é um dos planos de construção natural devido à conservação de energia que existe na superfície do plano. Você pode observar que esse plano horizontal encaixa-se perfeitamente com esse outro de baixo, correto? Isso dá estabilidade e confere um encaixe natural. O plano horizontal é um plano de equilíbrio. Você pode observar que todos os superfícies de líquidos em cima, a superfície é naturalmente plana e horizontal. Tu observe que o menisco de qualquer refrigerante, o líquido sempre fica horizontal e plano. O café, a xícara dentro, o menisco da superfície do líquido sempre fica horizontal e plano. Por quê? A superfície ela tem a mesma pressão e está na superfície atmosférica. Pontos de iguais altura têm a mesma pressão, então os pontos são horizontais. E justamente quando um objeto está numa superfície horizontal, ele pode ser apoiado sem ter que fornecer energia para que ele não caia e sem ter que fornecer energia para que ele tenha que subir. Então, todo movimento que se faz no plano horizontal é um plano de conservação de energia. Por isso, ele é um plano que facilita a vida. É por isso que nós construímos em planos horizontais. E o cubo, nesse plano natural dele, que são planos ortoédricos, conservam 90 graus, os planos opostos são paralelos, facilita esse encaixe natural. O cubo, ou no caso hexaedro, ele tem então o encaixe no plano horizontal por superposição horizontal. Uma vez que essas horizontais têm conservação de energia, ele estando horizontalmente um em cima do outro, ele está equilibrado. Isso se pode colocar infinitamente. Observe que são planos paralelos, correto? Horizontais. Aí que vem o princípio da construção humana, de prédios e construção onde se use o plano horizontal para se usar como ponto de apoio. O cubo também tem encaixe lateral. Observe que é infinito esses encaixes. Tanto o horizontal, você pode, supostamente, em teoria, infinitamente, um em cima do outro. Então é um encaixe natural, aproveitando a partir da estabilidade do plano horizontal. O encaixe lateral também é infinito. Não só é infinito, mas o tamanho desses cubos também pode ser infinito. Tá? Então, um cubo grande no pequeno, correto? O encaixe lateral do cubo é infinito, tanto por um lado ou por outro. Essas 4 paredes naturais fornecem encaixe natural, porque é um encaixe. Olha, observe, eu estou encaixando. Então, uma parede encaixa na outra, essa parede deixa de existir, entre aspas, pertencentes a qualquer um desses cubos, e passa a pertencer essa parede divisória
para os dois. Isso economiza parede. Então, essa economia, como tu pode perceber, é um dos fatores que propicia o uso de hexaedro, sistema cúbico ortogonal, correto? Com 90 graus nos cantos, correto? Facilita para construir, porque as paredes entre dois cubos que estão compartilhando a mesma parede, a parede economiza a energia de construção. O outro fator é que, quando se tem tijolos que também são cúbicos ou hexaédricos, esses tijolos eles facilitam a amarração, porque você tem para construir paredes a facilidade de você poder encaixar eles com facilidade e economia de material, o que seria muito diferente se tivesse que encaixar em ângulo. Então, esse espaço de preenchimento inviabilizaria as obras pela dificuldade de amarração entre esses tijolos também. Então, você pode construir paredes aqui, correto? De maneira muito mais dinâmica, entende? Usando a propriedade de encaixe natural do cubo, que é lateral infinitamente, correto? E que é também por cima infinitamente, em teoria, infinitamente. E aí que vem a construção do plano vertical. A construção do plano vertical também é um plano horizontal porque está dentro do fio de prumo. Se utilizar de um prumo, vai perceber que esta linha do prumo, assim como esta outra linha do prumo, estão paralelos e estão em equilíbrio. Assim como está em equilíbrio a superposição por cima no cubo, superposição natural superior e inferior, ele respeita essas linhas de prumo. Você pode observar que nós temos o começo do que seria uma pirâmide escalonada. Tá? Imagine infinitos cubos de pequena altura, construindo uma variação de tamanho entre eles, fazendo esses pratos a construção de uma pirâmide escalonada. Ou, em caso muito pequeno, você não percebe, vai gerar uma pirâmide. Isso em termos de física. Tá? Então você tem aqui possibilidade de encaixe superior e possibilidade de encaixe lateral infinito. Então nós podemos compartilhar paredes, economizar material, além da facilidade de encaixe dos tijolos e facilidade do encaixe das paredes e também a facilidade da moradia dentro desses lugares, porque uma vez que eles são verticais, as paredes, elas facilitam a locomoção de qualquer altura, objeto ou encaixe aqui. Então, isso se chama encaixe natural. Né? Dentro da construção, o elemento ortoédrico, tá, com 90 graus, ele fornece múltiplas vantagens técnicas. Então você tem aqui o equilíbrio do horizontal e também o equilíbrio do vertical. Correto? Então você pode, aqui está escrito todos, ou melhor dizendo, 99% de todos os lugares de moradia ou estada humana no planeta, eles são ortoédricos, no caso hexaedros, caixas para morar dentro. Fica como nota que a grande engenharia dentro dessas caixas
onde o ser humano mora, é baseado também na importância do local em que ficam as portas que podem facilitar a vida humana ou piorar a vida humana, dependendo da localização onde estão. Então, dentro de estudos de construção, o lugar onde estão as portas de comunicação, tá? E o lugar onde estão as janelas. Então, observe que a colocação de janelas, o tamanho delas, vai influenciar na existência possível dentro desses lugares de uma maneira ou de outra. Aí que tem a grande capacidade imaginativa de pessoas que sabem aonde estão colocando as portas e aonde estão colocando as janelas dentro de uma construção. Tá? Então você tem aí todo um aspecto de construção natural que é fornecido por este elemento. Então tenha em mente que, observe, fazendo uma abstração, sabe, abstração é quando você se abstrai de todos os elementos para se considerar num ponto específico desse consideração comum a esses objetos em estudo por abstração. Então, olha, por abstração, você pode notar que os ângulos de todos estes elementos entre faces opostas são de 90 graus, são ortoédricos. E você pode observar que todos os planos, paredes ou superfícies opostas são paralelos. Então observe que esse plano aqui, se for considerado a estrutura de construção aqui, é paralelo a este último. Isso facilita o encaixe direita, esquerda, em cima e embaixo, e também entre. Tá? Então você cria uma parede divisória aqui com economia de energia, porque você tem uma parede apenas aqui dentro, uma parede para dois elementos. Então essa parede que você deixou de construir, ela passa a ser economizada. Entende? Se você constrói separados, você tem duas paredes. E aqui se tem um elemento de comunicação entre esses dois elementos, que no caso, observe, uma construção de uma residência não precisa ser considerada somente como ela em separado. Porque, observe, a rigor, a residência é aonde se mora. E dentro de uma existência, numa residência, é comum se sair para fora dessa residência. Então, não se está morando o tempo todo dentro dessa residência. Então, quando você tem elementos que você pode incorporar, no caso, a essa residência, perceba, o lado de fora da casa também pode pertencer para a casa. No Japão é muito conhecido esse método de construção, onde a parte interna da casa faz parte da parte de fora da casa como um elemento só. Então, quando você constrói do lado de fora da casa uma churrasqueira, você na verdade está aumentando a sua área da sua casa, que originalmente era em uma posição, e se expandiu, porque você passa a ter um percurso de existência mais amplo. Então a sua área de casa aumentou. Você perceba isso, que a nossa casa não é só o objeto em si da casa, mas também a parte de fora e a extensão dessa área, onde nós habitamos. Então a casa, na verdade, não é aquele objeto da casa em si, mas também o lugar onde ela está. Então, isso pode ser dinâmico.
Se você tem um apartamento onde você vive, nesse bloco, e você sai para um outro lugar, esse percurso todo e esse lugar fazem parte da sua casa. Você está nela habitando. Veja que interessante, é um conceito dinâmico de casa e não um conceito estático de casa. Você não está na casa presa nela, e sim você pode aumentar esse campo de forma dinâmica, de maneira que a sua casa se torne expandida. Então você percebe que o lado de fora da casa também faz parte da casa. Então a gente não percebe, pensa, a casa é essa ali, o lugar. Não é. Na verdade, expandindo o conceito, o lugar onde está essa casa, porque a casa também habita um lugar, e nós habitamos o lugar em que ela está. Então, a nossa casa, na verdade, conceito dinâmico é que ela está no plano onde nós habitamos. Então, casa não é aqui, e sim toda a área que nós dinamicamente ocupamos. Entende? E aí você percebe que tem, então, um encaixe facilitado, natural, infinitamente horizontal e infinitamente vertical. E nós podemos construir com isso, então, paredes. E outra interessante observação é que o hexaedro ele tem também o encaixe interior e exterior, infinito. Observe que dentro de uma caixa eu posso colocar infinitas caixas de formas em infinita posição e umas dentro das outras sucessivamente. Entende a dinâmica? Isso facilitado pela economia de energia que propicia o plano horizontal e o plano vertical. Tá? O plano horizontal e o plano vertical são considerados planos naturais de construção. Expandindo este conceito, dentro de construções aonde se tem desenho, aonde se tem projeção de elementos para se guardar essa posição num desenho, o plano horizontal e vertical, sendo eles naturais, eles são elementos para se utilizar também dentro da habilidade de desenhar. Então você tem aqui uma projeção no plano horizontal e você tem também uma projeção no plano vertical, que são os planos naturais de construção. Isso possibilita que você crie um desenho plano, porque você pode então deitar esse plano vertical e considerar o todo aqui como uma superfície plana. Isso facilita que se crie desenhos técnicos. Ou seja, todo desenho técnico utiliza a construção do plano horizontal e do plano vertical como base de projeção. Aí você tem a mudança desses planos do plano vertical, que pode ser, então, posicionado de acordo com uma orientação original deste plano horizontal e deste plano vertical. E você tem a possibilidade de poder movimentar esses planos, tá? Fazendo um rebatimento. Olha, observe, interessante, um exemplo que é usado como rebatimento ou uma forma de mudança de plano também. Olha, observe que esse plano horizontal aqui de baixo, ele vai se movimentar, assim como esse plano vertical e esse outro também.
com relação a esse vertical e com relação a esse horizontal. Observe que quando eu faço essa rotação, eu estou mudando o posicionamento com relação a esses planos. Considerados esses planos originais, qualquer figura projetada nesses dois planos, horizontal e vertical, eu posso rebater esse plano aqui no horizontal e criar uma projeção de desenho plano, entende? Correto? Porque o desenho aqui pode ser rebatido, rotacionado, no caso, no horizontal. Então você tem o plano natural vertical e o plano natural horizontal como base de construção de desenho. Então você está com possibilidade de unir não só a capacidade de construir fisicamente, mas também com a capacidade de pensar, de desenhar, de criar estruturas tridimensionais projetadas num desenho que é plano, por essa facilidade que você tem de rotacionar o plano vertical para o horizontal. Tá? Então você pode criar desenhos num plano. Ou no caso, se você quiser transferir para o vertical, o horizontal também. Tá? Você tem o horizontal, paralelo aqui, e você tem o desenho e você rotaciona para o vertical. Tá? Então, o plano horizontal e o plano vertical são planos de construção natural. E você tem então aqui essas propriedades de encaixe natural do cubo, que podem ser dinamicamente utilizados de forma que seja rotacional. Tá? Existe um outro estudo também, que é o estudo da perspectiva. A perspectiva seria, um exemplo rápido, o afastamento ou aproximação que sofrem as linhas de uma estrutura, no caso aqui sendo ortoédrica. Você observe que são paralelas essas linhas, mas no desenho pode observar que elas aparecem se aproximando. Dá para notar que elas estão se aproximando? Olha. E também aqui, dentro dessa figura, como você está observando, elas estão em ângulo. Tá? Se você considerar uma projeção, um desenho projetado nesse plano do visor, essa figura que está sendo projetada, ela se projeta em ângulo. E observe que você pode riscar com o lápis no plano do visor e vai criar então uma figura plana, que representa um elemento tridimensional. E você observe, então, um exemplo de perspectiva, aqui dá para se notar exatamente, que essas duas linhas, que são paralelas, estão se aproximando. Se você colocar uma régua entre essas distâncias, você vai ver que essa mais afastada é menor dentro do plano do visor. Então você pegou esta figura que está num plano tridimensional e transferiu ela projetada no plano do visor, considerado este um plano de projeção. Então, esse plano de projeção que você está vendo, que é o visor que está inclinado no ângulo, ele pode ser transferido para uma horizontal ou para uma vertical. Tá? Aí depende do teu referencial que é adotado. Então, no momento, eu estou adotando como referencial de projeção esse plano inclinado, que é, então, o plano do visor. Correto? Que dentro do estudo de projeção, esse plano do visor, ele é rotacionado para a posição correta, que seria o vertical ou o horizontal. Então você tem aqui embaixo o plano horizontal. Aqui outro plano horizontal, aqui outro horizontal. E também você pode observar
que, como referência, o plano do visor está horizontal. Tá? Então, vamos fazer uma rotação de plano, mudança de plano. Correto? Então, você pode observar aqui, ó, que existe, então, uma perspectiva que também responde nesses objetos. Essas linhas aqui estão se aproximando, percebeu? E observe que essas linhas que seriam verticais aqui, porque você pode ter certeza que são verticais, não é? Mas se você observe que elas estão se aproximando, dá para notar? Elas não estão verticais no desenho que você está vendo no visor. Mas você sabe que elas são verticais. Olha, são verticais, tá vendo? Mas quando você vai aproximando, o mais afastado ponto fica mais próximo, por uma questão que está mais longe e é enxergado menor. Então, o que está mais longe é enxergado menor. Ó, está mais longe lá. Ó. Você observa que essa linha que era vertical ficou totalmente inclinada lá. Entendeu? Isso é uma perspectiva que se usa em desenho. Esse estudo de perspectiva é uma lei que segue princípios geométricos de projeção. Tá? Aí você tem vários elementos que entram dentro do desenho. Então você veja que o hexaedro, o cubo, as estruturas ortogonais servem para a construção material e serve também para o desenho, tanto o desenho técnico quanto o desenho de perspectiva, que pode ser desenho natural, como quadros, e os desenhos técnicos projetivos, onde você identifica um elemento pelas projeções com relação a esses planos vertical e horizontal. Então você veja, você tem aqui várias coincidências no plano de construção que habilitam o hexaedro a ser então o elemento de construção universal, natural, de economia de energia. Essas propriedades que tem este elemento tornam ele o elemento básico de construção natural universal.